Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Dani Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos assistindo e nos ouvindo, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, nos avalie aqui na plataforma também e compartilhe os episódios. Para você que está no YouTube, é bem importante que você se inscreva no canal e deixe o likezinho aqui embaixo. Quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil, então ajuda a amiga aqui, por favor. No dia de hoje, então, estamos com uma administradora de formação. Já trilhou uma carreira corporativa e hoje ela é sócia em uma empresa de marketing. E ela também está em construção para manter o equilíbrio, né? Do próprio estúdio de yoga. Gabriela Balardim. Gabinha, muito obrigada por aceitar meu convite de estar aqui hoje. Obrigada eu, Dani. É um prazer estar aqui. Show! Espero poder contribuir. Vai, muito! Muito! O bom, eu sempre falo, né, que gravar episódios com quem eu não conheço, assim, a história por trás, é muito mais, fica mais espontâneo, né? Fica Sim, mais... a gente se vê toda semana, Toda. né? A gente faz Muay Thai, gente. A gente não faz yoga, a gente faz Muay Thai. Né? Ai, sim. Gabi, eu quis te convidar para estar aqui falando um pouco sobre a yoga, porque a yoga, eu pratico a yoga, eu tinha parado na pandemia, mas eu já fazia antes, né? E eu faço ela há, sei lá, talvez uns 8 anos, mais ou menos. E ela me ajudou muito, né? E faz 1 ano que eu parei o antidepressivo e ela foi uma das alternativas para que mantivesse o meu equilíbrio, né? Entre outras escolhas que eu fiz, atividade física, acupuntura. A yoga, ela foi uma das coisas que, né, eu fiz uso para, né, me manter mais racional em momentos, né? Buscar conforto dentro do desconforto, né? Como a gente sempre fala. Isso aí. E eu queria te ouvir, assim, né? Antes da gente entrar, de fato, né? A gente vai entrar na yoga, mas tu tem a formação em yoga há pouco tempo, né? Faz 3 anos. 3 anos. Isso. Mas como é que foi isso, assim, né? Tu teve uma carreira corporativa, tu foi compradora, gente. Tu foi compradora. né? Tu teve uma carreira corporativa, daí tu foi pro mar. Como é que foi isso, assim? Me conta. Bom, desde pequena, eu acho que eu sempre quis trabalhar com comunicação, com a parte de criação. Eu lembro que os presentes que eu pedi, assim, um deles era um rádio aleatório, mas eu poderia com aquele rádio criar, me expressar, né? Tanto que eu já fiz teatro, quis ser uma atriz, fiz balé, enfim. A forma de expressão, ela sempre veio de dentro de mim. Então, eu acho que o yoga, ele se conecta com isso. O que é expressar? É você ser você mesma, né? Encontrar formas de que o mundo te veja, mas de uma forma com que você consiga ser você. Expressar aquilo que tu sente, a forma como você enxerga o mundo, sendo você, né? E o que eu sempre quis fazer, assim, na vida, desde pequena, é a parte de comunicação. Eu sempre quis ser publicitária, né? Mas por conta de eu precisar trabalhar, né, para pagar minha faculdade, eu vim de uma família que não me proporcionou, né? Tu teve que buscar. Isso, eu sempre fui muito determinada e os meus sonhos sempre foram muito grandes. Então, eu tive que buscar isso de mim, né? Encontrar a força interna que existia em mim, de buscar e ir pro mundão, né? E então, eu não conseguia pagar uma faculdade de publicidade. É cara? Porque era muito mais cara e eu tinha que trabalhar na área, né? Na época, o marketing, ele não era muito visto como hoje. Era uma profissão de futuro. Então, o que eles me ofereciam na época era estágios, e eu não tinha como fazer estágio. Não, e tu nem consegue pagar uma faculdade com estágio, né, Não guria? tem como. Então, eu fui para administração com ênfase em marketing. Então, a minha ideia sempre foi fazer a parte de marketing. Tá. Mas no decorrer da vida, né, a gente passa por tantos processos, tantas transformações, mudanças, tudo vai, parece que se ajustando. E eu fui parar como compradora, né? Trabalhei 8 anos.
Mas eu sempre digo que essa empresa que eu trabalhei, eu fazia um pouco de tudo, assim. Mas era mais a parte de gestão de suprimentos. Uhum. E foi uma escola de vida. Eu acho que eu precisava passar por isso para estar onde eu tô hoje. Uhum. O que tu aprendeu? Administrar tudo, a minha vida, assim. E eu aprendi muito que é muito sobre nós e não sobre o outro. Uhum. Quando a gente se relaciona com alguém, a gente sempre deposita a responsabilidade daquilo que a gente sente no outro, né? E eu consegui enxergar que a responsabilidade era minha. Uhum. Era eu que talvez não me encaixava mais naquele lugar, Uhum. né? E... Não era a empresa que era ruim, ou não era a empresa que... era maravilhosa. Uhum. Se não é a empresa que não tá te proporcionando, talvez seja tu que não esteja se agradando daquilo que a empresa tá ofertando. Isso, mas muito pelo contrário, eu sempre enxerguei aquela empresa como uma escola de vida, assim, sempre foi maravilhosa, tanto que até hoje eu falo com a minha, sim, com a minha chefe. Mas, Gabi, tu percebe que as pessoas, elas fazem um movimento contrário? As pessoas, elas não conseguem fazer esse movimento de se enxergar nisso? Hoje? Isso, elas depositam e terceirizam muito aquilo que elas sentem, né? Nas outras pessoas. A gente cria expectativas em cima das situações e das outras pessoas, né? Entendi. Vou te perguntando, tá? Vou te... me diz uma coisa. Tu veio de... Tu não é de Caxias, né? Não. Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sou uma sul-mato-grossense. Uhum. E os meus pais, eles são gaúchos, né? Eles casaram aqui e foram pra lá. Tá. Então, a minha mãe, ela sempre ficou muito em casa, assim. Então, eu fui criada muito na liberdade de fazer o que eu queria, né? Uhum. De ser quem eu era, né? Uhum. Tanto eu quanto o meu irmão. Então... Tu é mais nova? Eu sou mais nova. Uhum. E... Enfim, eu acho que o fato de eu ter sido criada nesse meio, eu consegui colorir o mundo da forma como eu enxergo, sabe? Uhum. Conseguiu dar um pouco de ti. Isso. E aí tu ficou nessa carreira corporativa, né? Por 8 anos, isso? Isso. E aí tu estudou, se formou em administração, fez a ênfase em marketing, tu comentou, né? E aí? Daí o que aconteceu? Uma longa história, né? No meio disso, né? Vou falar um pouco mais sobre o yoga. Eu comecei o yoga em 2019, a prática. Não tinha um propósito, assim. Eu fui por indicação de amigas. Mas foi algo que eu me conectei, assim, desde quando eu comecei a fazer, sem saber muito sobre a filosofia. A gente começa a yoga por indicação. É bom para isso, então eu vou fazer, né? Uhum. E comigo não foi diferente. E eu comecei a fazer e eu me apaixonei pela prática. Foi parece que um reencontro, assim. Eu me aprofundei na pandemia, porque logo veio a pandemia. Tu nunca tinha feito, tu fez ali em 2019 e nunca foi um negócio assim, quero ser professora de yoga. Não. Nunca? Nunca É imaginei. super recente, então. Uhum. E eu comecei, só que era muito engraçado, porque eu fazia aula particular com a minha professora e ela me passava as aulas e eu anotava no bloco de notas, sem saber o nome. Eu anotava o que eu tinha que fazer, o pé aqui, o pé ali. Uhum. E eu praticava depois, sozinha. Então, eu acordava todas as manhãs, praticava e ia trabalhar. E eu acho que isso foi transformando a minha forma de me enxergar diante da empresa, porque não foi fácil, né? Eu tive momentos de que eu pensava que o problema era a empresa, né? Que eu estava desconfortável, mas o problema era os outros, não era comigo. Perfeito. E a yoga, ela me fez enxergar isso. Como que ela faz enxergar? A yoga, ela é uma filosofia de vida que busca o autoconhecimento e a evolução humana, né? Ela é de origem indiana e não se sabe o criador, né? Mas ela foi criada 5.000 anos atrás, vamos colocar um tempo, né? Uhum. E ela é como se
a gente conseguisse eliminar todas as camadas do nosso corpo de tensão e acessasse a nossa força, o nosso tesouro, né? A nossa joia, que a gente chama. Então, ela te faz com que você acesse o que você tem dentro de você. Porque quando a gente é criança, a gente enxerga o mundo de uma forma mais pura, uma alma mais livre. E quando a gente começa a ter mais acesso, né, ao mundo, às outras pessoas, as crenças, né, os traumas dos nossos pais, os nãos da nossa vida, a gente começa a criar como se fossem camadas no nosso corpo de tensão, de rigidez, dor. E através disso a gente se distancia de quem a gente é. E o yoga, o movimento da yoga, ele faz com que essas camadas vão se soltando, né? Por isso que o yoga é desconfortável, né? Tu pode dizer. Por isso que eu te disse que eu faço Muay Thai, né? Que eu não faço yoga. Porque a nossa mente tensiona o nosso corpo. E o corpo, ele fala muito, né, com a gente. Então, a yoga, ela faz com que a gente tenha essa consciência. Essa abertura de espaço para que a gente possa acessar um pouco mais do nosso interno, né? A abertura de espaço, como é que é isso? Quando a gente está ansiosa, né? A gente percebe que o nosso peito, a sensação de ansiedade, ela te sufoca, né? Uhum. Ela te traz, parece que tu perde a capacidade de respirar, você se sufoca, você não tem espaço para pensar. E quando você silencia e respira de uma forma consciente, o teu peito se expande. É aquela coisa que os nossos pais falam, calma, respira fundo. É o respirar fundo que te traz para o momento do aqui e agora. Que te abre espaço para tu conseguir expandir a tua mente, ter mais clareza nas tuas emoções, na tua dor, naquilo que tu tá passando. Porque é inevitável, a gente não vai deixar de sentir dor. A gente não vai deixar de ter desafios. Todo mundo tem. Uhum. Nós nos enganamos, né? Não existe vida perfeita no Instagram, por exemplo. Uhum. E em qualquer lugar. E a yoga te faz ter essa consciência, essa presença no teu corpo, naquilo que tu realmente é. Uhum. E tu estava comentando, né? Acho que a gente vai indo e voltando, né? Mas tudo bem, é isso aí. Eu quero entender um pouco sobre isso, assim. E quando a gente fala sobre... E aí, já entrando numa pergunta, assim... uma das perguntas que eu queria te fazer é como é que a yoga... Porque hoje é científico, né? A yoga, ela ajuda, ela... contribui para que, digamos que para prevenção ou para manutenção de doenças mentais, como a ansiedade ou a depressão. E talvez tu vai me dar a mesma resposta, mas é nesse formato, é dessa maneira que tu me trouxe antes, que ela ajuda nas doenças mentais. Exatamente. Pensa que a yoga, ela é uma prática física, né? Mas respiratória. Essa é a minha dúvida. Ela é uma filosofia que abrange... existem muitas formas, né? Muitas linhas do yoga. Mas a parte física, para mim, ela é essencial. Porque tudo na nossa vida a gente aprende fazendo. A gente vai aprender praticando, né? E tem uma frase até de um mestre que diz: pratique e tudo virá. E de fato, quando a gente só fica bom naquilo que a gente quer ficar praticando. Então a gente só vai conseguir ter uma clareza mental, um corpo forte, saudável, uma mente leve, feliz, praticando, né? E
Desculpa, Dani, qual que era a pergunta? Não, era isso. Era entender, assim, como é que, de fato, a yoga, ela auxilia na ansiedade e na depressão. Essa era a minha dúvida. É isso, é esse controle, porque a gente não vai deixar de sentir uma ansiedadezinha. Eu mesma estava ansiosa por estar aqui. Mas a gente consegue estar consciente daquilo que a gente sente, das nossas emoções, daquilo aquilo que a gente sente, né? E isso faz com que a gente se atente, seja um observador, né? Daquilo que vai nos desencadear uma ansiedade, que vai nos desencadear algo. Então, a yoga nos ensina a lidar melhor com o nosso sofrimento. Porque é inevitável a gente sofrer, né? A gente tem que lidar a todo momento com perdas, com mudanças. A gente está a todo momento em movimento e transformação. Então, a yoga, ela é uma filosofia. Ela é uma filosofia, mas não é uma religião. As pessoas confundem. Mas uma religião não deixa de ser uma filosofia também, né? Mas a yoga é um estilo de vida. É a gente estar presente no aqui, no agora. E aceitar, né? Ela ensina muito sobre aceitação. E, Gabi, como é que uma coisa que eu queria te perguntar, assim, como é que é pra ti hoje... E aí eu queria entender, assim, tu atua de maneira dual, assim, me parece, né? Tu atua com o teu estúdio de yoga, mas tu também atua com o marketing, né? E quando a gente fala de marketing, a gente fala de Instagram, a gente fala de vida perfeita, de comparação, de um mundo volátil, de um mundo ansiogênico, né? Como é que é pra ti isso, assim? Como é que é pra ti isso? Administrar, talvez, essa dualidade? Ou tu administra, tu não administra? Como é que é isso? Ou se faz sentido pra ti essa pergunta? Sim, não, faz total sentido. Eu não sou tão presente assim, eu tento ser presente nas redes sociais, mas eu sempre encontro o caminho do meio, né, da neutralidade. E a yoga me faz enxergar isso, né, esse caminho, esse equilíbrio. Porque não existe certo ou errado. O que é certo para mim pode ser errado para você, né? Mas a gente tem que entender e compreender que existe um caminho do meio, né? O não dual. E embora eu tenha essas duas dualidades, essa dualidade, né, de profissões, elas se complementam, porque uma equilibra a outra. Os relacionamentos também, né? Às vezes a gente pensa, essa pessoa é muito diferente de mim, não vai dar certo. Mas é aí que vai dar certo, porque vocês dois, enfim, vão se equilibrar, né? Tanto em amizades como em relacionamentos, né? E é isso, os nossos pais, eles são muito diferentes de nós. Mas é porque realmente a gente precisa equilibrar. A gente está aqui para aprender, né? Para evoluir. E a gente só consegue se transformar e evoluir quando aquilo nos desafia. Quando aquilo faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. E tu acha que... tu acredita que as pessoas, elas estão hoje mais ansiosas, mais deprimidas? Qual a tua opinião? Ou tua percepção? Sim, estão. Porque existe um mundo muito visual, né? Muito aparência. Então, a gente vê muita coisa nas redes sociais de... eu preciso parecer ser. Eu preciso... eu mesma, no yoga, eu pensava que eu teria que ser um estereotipo de professora de yoga. Porque eu sou um pouco Barbie, né? Uma coisa delicada. E eu sempre me coloquei nessa posição de... Não, imagina, você é prof de yoga. Não tem nada a ver comigo. O que te ocorreu? De ser? Não, tipo assim, qual foi a confusão, assim, né? Porque eu fiz a mesma coisa com que todas as pessoas fazem, estão vivendo hoje nas redes sociais. A gente acha que sempre a grama do vizinho é mais verde. Ou a gente cria personagens que a gente precisa ser, né?
E eu entendi que eu não preciso ser algo, eu preciso ser eu. Em qualquer ocasião que eu tiver na minha vida, a gente precisa se vestir de si. E em qualquer profissão que você vá se destacar, não é porque você fez parecido com o outro, foi porque você viveu a sua essência. E o yoga me ensina a isso, a estar em contato direto com aquilo que eu sou, com a minha essência, com a minha verdade. Guria, tu sabe que foi uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, quando eu fui te procurar. O teu perfil, ele era diferente de uma professora de yoga, isso era de fato. Mas foi isso que me fez também te contatar, sabia? Sério? Porque não que eu não me identifique com outros professores de yoga, Sim, mas... não tem nada de errado. Não, exato. Mas, e talvez o que tu tá querendo dizer, pra ver se eu entendi, tu me parece mais urbana, né? Não descolada, mas tu é mais moderna, isso. E aí, quando a gente vai pra uma professora de yoga raiz, é uma pessoa mais alternativa, é uma pessoa mais... mais vibes. Isso, mais abstrata. Não que tu não seja, porque eu acho que tu é abstrata, né? Porque o yoga, ele vem da Índia, né? E lá na Índia é uma vida mais simples. Mas as pessoas esquecem que existe o luxo também, né? Então, existe uma dualidade também naquele país. Por exemplo, existe o luxo. Me dá um exemplo, assim. O que tu quis dizer com isso? Não, existe... tem indianos que são muito ricos. Entendi. Existe muita riqueza na Índia também. Entendi. Entende? Aqui teve um casamento há pouco. Sim, Então, é isso. Existe os dois também. Tá. A gente tá sempre migrando no caminho do meio. Tá, e tu tá querendo dizer que, na verdade, a yoga, essas pessoas, elas são mais good vibes, né? Mais abstratas, mais... É que existe... Porque veio da Índia, isso? Mas existe na filosofia isso me explica que eu não sei. Me explica que eu não sei. Existe o desapego. Entendi. Só que o desapego, ele não tá relacionado ao material. Também ao material. Mas ele tá relacionado a gente desapegar daquilo que... aprender que a vida vai e vem. As coisas vão e vai e vem. E esse movimento da vida... permite que tenha uma fluidez, né? Tudo aquilo que vem até nós nesse momento é para vir nesse momento, e tudo que vai embora é porque não nos pertence mais. É esse desapego. É como se fosse uma aceitação, né? De que a vida flui. E tudo se movimenta, né? Faz o que quando a pessoa é controladora? Não sei. A Daniel também era controladora. Faz o que quando a pessoa é controladora? É difícil, né? Eu digo, a gente coloca, às vezes, uma professora que estuda, né? Uma pessoa que estuda um pouco mais sobre espiritualidade, autoconhecimento, num patamar muito grande. Mas eu tô aqui para aprender também. Então, eu também tenho os meus desafios, né? E assim como uma psicóloga, né? Que você é psicóloga. Então, todo mundo tem os seus desafios. Mas eu consegui compreender que eu podia ser eu mesma. E isso fez muito sentido para mim quando eu comecei a entender que era o yoga que eu queria, sabe? Entendi. O Marcos que não escute, meu marido. Porque eu trabalho com marketing. Mas eu gosto muito do marketing também. Acho que uma coisa complementa a outra. E isso faz parte de mim, porque eu sempre gostei de comunicação, de fotografia, da parte de criação. E criar uma aula, né? Pensando nas alunas, também é uma forma, né? E quando eu já tinha saído da empresa quando eu fiz o curso de yoga, né? Voltando um pouquinho. Tu saiu da empresa sem, de fato, ter algo meio que em vista. Na verdade, a nossa empresa de marketing, ela estava dando bastante certo. E eu acabei...
me oferecendo para ajudar. Mas me convocando, me aceita. Porque a gente tinha sempre um receio, né, de trabalhar junto, por ser... na época a gente era noivo e a gente tinha essa coisa de não misturar, né? Mas, nossa, foi a melhor coisa que a gente fez pro nosso relacionamento, assim. A gente super tem maturidade o suficiente para conseguir separar o profissional do pessoal. E a gente cresceu muito como casal, como empresa, trabalhando juntos, por sermos diferentes. Então, o equilíbrio, né? A gente encontrou um equilíbrio. Tu acha que vocês são muito diferentes? Claro que 9 anos juntos, a gente acaba ficando mais parecido agora, né? Mas a gente é muito diferente, assim. De que maneira? Eu sou da manhã, eu gosto de acordar cedo, gosto de ver o sol nascer. E o Marcos é mais noturno. Ele é o oposto. Eu sou mais aberta, mais comunicativa. E ele é mais fechado, mais intro, assim, mais observador. Mas às vezes ele é da manhã, né? Porque tu arrasta ele pra academia, que eu vejo. Que eu vejo. Sim, a gente muda pelo outro, né? A gente se adapta, a gente cede, né? E daí eu saí da empresa, voltando muito ao assunto, e eu queria fazer um MBA. Eu queria fazer um MBA em marketing, eu queria voltar para a vida acadêmica, eu já estava bem decidida. E aí eu comentei com a minha professora de yoga na época, e ela disse, nossa, mas não sei, por que você não faz um curso de yoga? Deu, moça. O que você tá falando? Não, acho que não, vou voltar. Eu não tinha tanta certeza, assim, talvez, do que eu tava falando, ela não sentiu tanta certeza. E ela falou, mas vai te abrir a cabeça. Talvez quando você sair, você vai saber o que tu realmente quer, porque faz por ti, né? Não faz para ser prof. E foi aí que eu acho que faz sentido. Porque tu tava com bastante... Tu tava bem interessada na prática, tu tava gostando de fazer. Eu já fazia. E ela via que eu anotava, que eu fazia por mim. E eu sempre pratiquei porque fez muito sentido pra mim. Sempre te ajudou muito. Sempre me ajudou muito. Então, eu fiz o curso. E essa história é muito engraçada. Porque eu fiz o curso, só que eu sou bem reservada. E eu não publiquei muito nas redes sociais na época. Eu meio que vivi esse espaço, assim, esse lugar. Então, só que uma pessoa... Eu postei um stories e uma pessoa viu. E ela me indicou para uma escola. Ela lembrou que naquele momento a professora precisava de uma professora para assumir a escola, porque ela estava saindo de licença maternidade. E 2 semanas depois do curso, que eu finalizei, ela me chamou. Só que eu pensei, olha, eu acho que eu vou dar aula ano que vem. O curso eu fiz em setembro. E dura quanto tempo o curso, Gabi? 1 mês eu fiz o curso. Direto? Direto. Todos os dias? Intensivo. Olha... É bastante, né? Achei que era mais... É bastante. Mas ao mesmo tempo é pouco, sabe? Sim. Mas enfim, aí 2 semanas depois do curso, essa professora me chamou. Eu nunca tinha dado uma aula na vida. Fui lá, dei a aula, fiz o teste. E ela disse, é você. Como sou eu? Amada! Amada! Me formei agora. Ela, não, é você, ótimo. Começa em novembro já. Então, eu assumi uma escola com 7 turmas na semana, sem nunca ter dado aula. Eu ia com uma colinha, assim, porque eu mal sabia os nomes das posturas, porque é em sânscrito. E eu nunca mais parei. E eu imaginava eu num estúdio lindo, sabe, do meu jeito. Só que demorou 3 anos, né? Não demorou, né? Não demorou, mas eu pensei... Confia no processo, né? Então, vive esse momento. E eu acho que é isso que a gente tem que ter dentro de nós, né? De caminha, que tudo vem acontecendo, tudo vai acontecendo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Ontem eu atendi uma pessoa e ela falava muito assim, né?
agora, né, me ocorreu, ela tinha passado por uma situação, assim, tava bem descrente. E como fazer uma pessoa confiar no processo quando tudo dá errado? Nossa, é difícil, hein? Tu disse que tu não ia fazer pergunta difícil. Como ser, né? Mas o que é o tudo dar errado? Porque às vezes o errado é o certo pro momento. Uhum. Às vezes o dar errado é porque não é o seu caminho. Uhum. Desvia, se adapta, enxerga de uma outra forma. Às vezes a gente acha que o dar errado é estar tudo perdido. Meu Deus, desisto. Mas às vezes é a gente enxergar uma nova rota. Uhum. Ter um outro olhar diante da situação, né? E quando tu Porque muitas vezes deu errado pra mim, né? Mas eu enxerguei de uma outra forma. Nem tudo dá sempre certo na vida, né? E isso que eu te perguntar, a gente pede, né, no questionário, alguns momentos que foram marcantes negativamente na tua vida. Mas sabe que eu não consegui enxergar algo que me marcou muito. Por isso que eu te pergunto. Pequenas coisas que dão errado às vezes, desvia a rota. Mas não tem algo que me marcou muito, assim. Sim, e provavelmente foi por essa tua perspectiva, mas eu não diria otimista, porque eu também olho muitas vezes dessa maneira, não que eu não sofra quando alguma coisa acontecer, né? Cada um tem uma forma. Quando eu recalculo a rota. Mas eu sempre olho com um copo meio cheio, assim, sabe? Deu porque tinha que dar, ou, né, ou... É que tu é prática, né, Isso. Dani? Que nem eu, assim. Mas é que, guria, eu fico pensando assim... Meu pai dizia muito, né? Tem que fazer. Deu uma multa, né? Multou. Tem que resolver. Não tem que fazer, né? Tem que ir lá e resolve. Dói. Claro, o que eu acho que, na verdade, a gente tem que fazer, e que às vezes a gente não faz, é parar pra sentir. Né? Não negar a dor e o sofrimento que tá acontecendo. Porque muitas vezes a gente não abre espaço para sentir, né? A gente simplesmente... Só que em algum momento essa conta chega, né? De não ter sentido. O corpo vai falar. Isso. Ou até, sei lá, eu lembro meu pai, assim, meu pai ele passou por muitas coisas e ele era muito... Só que meu pai não sentia, tu entendeu? Meu pai, ele não se permitia sentir, eu acho, sabe? Mas ele era muito, tipo assim, deu um infarto, 2 dias tava dirigindo, tipo, deu, passou. Cara, é um infarto, entendeu? É um negócio absurdo. Né? Então, muda, né? Muda, exato. E eu acho que são os chamados da vida, sabe? Pra ti se olhar, pra ti ver. No meu entendimento, sim, são sinais, entendeu? É o caminho de volta, né? Vamos entrar no caminho de volta. Caminho de volta. Tu fala muito sobre, né? E eu já tinha te perguntado. E tu traz no questionário sobre o que é esse caminho de volta, né? Quando tu traz... tu traz, né, que a prática de yoga ela é uma ótima maneira de fazer o caminho de volta. O que é o caminho de volta? O caminho de volta é aquilo que a gente falou no início, né? De que a gente olha muito pro outro, ao invés de olhar para si, né? A gente se preocupa muito mais do que o outro está fazendo do que o que faz sentido para nós. Eu sempre digo que a gente não tem que fazer algo porque o outro vai gostar ou não. A gente não tem que fazer algo hoje em dia, né, para postar. A gente tem que fazer algo porque faz sentido para você. Tem que fazer algo porque faz sentido. Simples. Criamos muitas expectativas em cima do que o outro vai reagir, o outro vai pensar. O que vão pensar se eu tô vestida assim? O que eu vou pensar, o que vão pensar de mim? É muito perigoso, né? É uma linha muito tênue, né? Porque você não precisa... E não só isso, né? Não só isso, né, Gabi? A gente passa, no momento que a gente espera pelo outro, a gente passa a existir a partir da visão do outro. E isso é perigoso? Isso, por isso que a ansiedade, ela tá refletindo muito nos jovens, né? Nas pessoas que ficam muito na percepção ali da internet, do mundo perfeito, né? E isso faz com que a gente olhe para nossa realidade e não encontre aquela perfeição. Perfeito. E tenha que lidar com tudo isso, né?
Então, a prática de yoga, ela te ensina a lidar com esse sofrimento de uma forma mais leve, né? De uma forma mais... que você possa olhar para si, a retornar, calma, não, mas essa não é a Gabi. Essa não sou eu. Isso Mas tu não acha que faz todo mundo sentido consegue pra fazer mim. esse movimento, Gabi? Eu acho que pra fazer esse movimento tem que ser uma pessoa muito consciente. Muito... Pratique. É. Muita terapia, né? Uhum. Autoconhecimento, né, Dani? Eu acho que a vida inteira a gente vai Muito. ter que buscar. Porque eu me enxergo, assim, como uma pessoa bastante conscienciosa. E os movimentos na yoga me fazem... não só na yoga, na atividade física Isso. também, sabe? Uhum. Na yoga, eu nunca vou me esquecer. Teve um dia que eu tava fazendo um exercício, assim. Acho que eu nem te comentei, assim. Eu tava fazendo um exercício e tava doendo. Eu sentia uma resistência minha em soltar. Uhum. Tava doendo ficar naquela posição. Mas, tipo assim, solta. Relaxa, sabe? Tipo assim... Respira. né? Tipo assim, solta. Dói mais resistir do que sentir a dor do alongamento. Uhum. Entendeu? Mas aí aquilo me deu um estalo, só que porque eu tenho consciência, porque eu faço terapia, mas às vezes eu fico pensando quanto uma pessoa talvez não tão, não sei, tu acha que mexe mesmo assim? Mexe. Quando eu comecei a praticar, eu nunca pensei que fosse movimentar tanto a minha vida. E se eu olhar para trás, depois que eu comecei a prática, movimentou muito a minha vida. Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso caminho, né? Quando você começa a terapia, às vezes parece que você não vê evolução, né, naquilo, mas você evoluiu. Só que cada um tem um momento, cada um tem um tempo, cada um tem um processo de aprendizagem, né? Então, não existe uma comparação. Talvez uma pessoa que começou yoga no mesmo tempo que eu, pode ser que ela não tenha a mesma visão hoje, né? 3 anos depois, não, um pouco mais que eu comecei. Então, cada um tem o seu momento, né? E não é que um outro tá atrasado ou um mais adiantado. É cada um tem outra, um momento de evolução. E a comparação, ela existe desde que o mundo é mundo, né, guria? A comparação é o pior erro do ser humano. É o que adoece, né? É o que adoece. E voltando, né, voltando pro fazermos o caminho de volta. Voltando pro caminho de volta. É isso, é você buscar o que tá dentro de ti, né? Porque eu digo, o mundo, ele nos leva para muitos lugares, né? Eu amo viajar, então eu sempre tô em muitos lugares, né? Mas eu sempre volto para dentro de mim, independente do momento, independente do lugar, eu sempre tô conectada comigo. Eu sempre tô aprendendo alguma coisa, sempre tô observando alguma coisa dentro de mim, sabe? Porque a própria viagem, ela te desafia muito. E como que você lida estando em um país totalmente diferente do seu, com uma língua diferente? A gente pega a nossa bagagem, a nossa mala, a nossa força de carregar essa mala e vai. Sem saber onde a gente vai chegar, às vezes. Sem saber se o hotel, o quarto, enfim, é do jeito que tu esperou. Assim é a vida. A gente pegar a nossa bagagem, as nossas experiências e ir, né? Porque a vida não é sobre um resultado final, né? A gente não chega aonde a gente quer e deu. Paramos, ali estou confortável. Não, a vida é o caminho, é o processo. E quando tu fala que quando tu viaja e tu volta pra dentro de ti, o que é isso? Exatamente. É a autoobservação. É saber, nossa, mas como que eu lido com isso agora? Nossa, um lugar que me trouxe um desconforto. Nossa, mas como que eu lido? Como que eu me enxergo nessa situação? Eu só achei que era eu que me sentia desconfortável viajando. Nossa, é muito desconfortável viajar. Porque você sai da rotina. Então, isso. Às vezes eu me sinto angustiada. Teve um dia que eu tava, ano passado, quando eu fui pro Peru, tinha um dia que nós tava numa cidade
Que louco isso, né, guria? Tinha um dia que eu tava numa cidade, lá em Olaitambo. E é uma cidade, tipo assim, tava frio. Não tinha muita gente. Eu tava no Peru, tava, né? Mas assim, eu me sentia angustiada, sabe? Não tinha muita gente, tava frio, eu tava longe de casa. O que eu tô fazendo aqui? E eu fiquei pensando assim, gente, como é que as pessoas moram aqui? Como é que eles... tipo assim, eu volto pra minha rotina, eu volto pro meu exercício, eles vão continuar aqui, cara. Sabe? Tipo assim, eles vão continuar aqui nesse marasmo, sabe? Nessa tranquilidade, me deixava muito... E toda viagem que eu faço, eu me sinto... Olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, guria. Me angustia. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de viajar, sabe? Porque te desconforta. Porque me desconforta. E cada vez que eu viajo, parece que eu volto mais forte, assim. Sim, volta mais desenvolvida, né? Tanto que da última viagem que a gente fez, quando eu voltei, eu falei assim, eu preciso abrir esse estúdio. E ano passado, acho que foi, eu procurei muitos lugares, né? Muitos Tu tá salas abrindo ele. Isso. Tá. E nada parecia fazer sentido, sabe? Dani, eu procurei muitas salas. E esse ano, eu encontrei uma sala. E foi ela que eu escolhi. Onde é que ela é? Ali no bairro Exposição. Tá. E eu penso, nossa, era pra ser. Porque eu voltei com tanta determinação dessa viagem, daquilo que eu realmente queria, que é isso. Eu acho que o caminho de volta é você tá em completa visão de si, daquilo que você busca, daquilo que você é. E tu sabe que quando tu volta, né? E sem julgamento, né? Porque a gente abre muito a mente quando a gente viaja. A gente olha outras realidades, né? Os nossos problemas ficam pequenos às vezes, né? Tu redimensiona. Tu sabe que... isso que eu ia te dizer. Porque o que acontece, né? Tu sabe que todo o processo de... claro que eu trabalho... Eu sou psicóloga desde 2016, né? 2015, 2016. E eu atendia clínica também, só que daí, depois de um tempo... Claro que eu fui mais pra essa área organizacional pelo meu perfil também, né? De ser mais objetiva, mais prática, né? Mas aí eu comecei a trabalhar com carreira e não tem tudo na vida das pessoas, tudo assim, é sobre... o que elas carregam ao longo do desenvolvimento delas, da infância. Por que eu tenho que voltar para... Minha tia me falava assim, por que eu tenho que voltar para a infância, não posso mudar? Tu não pode mudar, mas tu pode pegar a tua maturidade dos teus 40 anos e ressignificar o que te aconteceu com 5, né? Tu pode utilizar tu mesma para racionalizar aquela emoção que tá bloqueada lá com teus 5 anos, né? Então, e trabalhar com carreira, para mim, esse caminho de volta que tu fala, eu faço também claro que eu faço diferente da yoga, né? Não faço pessoas fazerem posições difíceis, mas não tem como tu... ontem, inclusive, né? Ontem eu tava tendo uma menina que ela tá tentando abrir um negócio próprio dela, mas assim, não é difícil empreender. Quando depende de ti, entendeu? Se depende de ti... porque ela disse assim, tu acha que eu consigo? Tu quer? Eu quero. Então tu consegue. Exato. Não tem como tu botar... fica muito difícil tu colocar a responsabilidade... porque tu fica impotente quando depende do outro para crescer, ou depende do outro para ter um cargo de liderança, ou depende do outro para te empreender. Não depende do outro. Entende? Tu quer sair abrir um estúdio? Depende de ti. Exato, depende de ti. É tu que vai construir isso. Mas é o sustento e a autoconfiança que tu tem, que tu desenvolveu ao longo da tua vida. Eu sempre cresci para ser independente, assim. Eu lembro de uma frase que a minha avó dizia para mim. Ela falava isso, Gabi, seja sempre independente. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Porque se um dia alguém te dizer... tu diz come. E eu cresci com essa determinação que se eu quisesse sonhar,
se eu quisesse buscar ser algo, eu teria que batalhar, eu teria que ser independente. Então, eu cresci com essa força, assim, de determinação. Tanto que tudo que eu conquistei foi por minha força, assim. Eu que paguei minha faculdade. Tua vontade. Aí eu fiz o intercâmbio, eu que paguei o intercâmbio, eu que tô abrindo um estúdio. Tipo, pra mim isso é um motivo de muito orgulho, né? De conseguir olhar pra trás e enxergar que eu estou onde estou porque eu busquei isso. Eu quis isso. Então, não terceirizei, né? Foi uma escolha. Foi uma escolha. E, Gabi, teve uma outra frase que tu utilizou no teu questionário que eu vou até ler. Ai, meu Deus. De fato, quando seguimos com o coração em tudo que nos dispomos a fazer e damos sentido a isso, não tem como não ser promissor e satisfatório. Quando damos sentido, a força vem de dentro para seguir nos momentos desafiadores. O que é dar sentido? É fazer aquilo que não reflete ao outro. É o que faz o teu coração vibrar e se direcionar àquilo. Né? Dar sentido é... Significado. É um significado. É entender o porquê. Eu sempre quis entender os porquês, né, de tudo. Sempre fui uma pessoa muito curiosa. E... eu lembrei... Quando eu era menor, assim, tinha momentos... Eu acho que quando eu comecei a estudar o sistema solar... Ai, a loucura, né? Não, e aí, eu pensava assim... Nossa, mas se existe uma Terra, se existe um universo, se existe um Sol e uma Lua, e a gente está aqui, nesse planeta, no meio de tudo isso, eu pensava, tem que ter um sentido. Tem que ter um porquê de eu estar aqui. Porque eu pensava, e se eu não existisse? Mas se eu tô aqui, é porque tem um sentido. E eu lembro disso nitidamente, que até o meu coração disparava. Era quase uma ansiedade, assim. Porque eu queria entender o porquê de eu estar nessa vida. E até eu não sei se minha mãe sabe disso. Vai saber agora. Vai saber. Confissões, porque era uma coisa muito profunda que existia dentro de mim. E eu acho que eu cresci com isso. E, querendo ou não, o yoga me fez enxergar que o sentido da vida é caminhar, é viver, é explorar, é ser. Então, eu acho que a prática me conectou ainda mais com isso. E é isso que eu tento demonstrar. Através da minha vida, através das práticas, né? Através da yoga. Enxergar que a gente é muito grande sendo a gente, né? E é isso, a gente poder se olhar com esses olhos, né? Se a gente tá aqui hoje, no aqui e no agora, se eu tô aqui sentada com a Dani, tem um motivo, né? Tem um porquê. Tem um propósito. Perfeito. Nada é por acaso, né, Dani? Nada é por acaso. Gabinha, e para nós concluir, a pergunta de ouro. O que tu diria para as mulheres que estão nos ouvindo e que desejam crescer profissionalmente? Qual é a dica? Já sei até a resposta. Posso responder? Confia no processo. Não, mas eu acho que a gente entregar o nosso melhor em todos os momentos, assim, fazer aquilo que a nossa alma pede, seguir o nosso coração, porque ter sucesso é não ter expectativa. Você vai entregar o teu melhor e não tem como ser diferente de uma resposta positiva, sabe? Os desafios, eles vão vir, eles vão aparecer, mas deixa fluir, contorna, né, os desafios. É como uma água que desce num rio. Ela encontra muitos obstáculos, né, durante o seu percurso, mas ela contorna. É o desapego, né, e a aceitação. Ai, Guri, eu acho isso muito difícil. Nossa Senhora! É muita sabedoria. É difícil, né? Mas é isso. E eu sou um signo de água, né? Então,
E Sagitário é meu ascendente, então é uma fogo. Eu acho que é fogo, né? Sagitário. Então é uma vida mais fluida, mas com intensidade, né? Então, daí que vem a fluidez e a determinação, né? De ter força, de conseguir aquilo que eu quero. Então, é isso. Acho que a gente encontra a nossa força para aquilo que a gente quer quando a gente se conhece, né? Quando a gente sabe onde a gente quer chegar e confia que vai. Confia no processo. Respira fundo. Respira fundo. Respira. Gabi, muito obrigada. Obrigada, Viu? Passou rapidinho, né? Sim. Sempre passa rápido. Tem muito assunto, né? Na verdade. Gabi, muito obrigada, então, por ter aceitado aí o meu convite de estar aqui hoje, dividindo um pouquinho da tua história, né? Sim. E das tuas práticas. Muito obrigada. Obrigada eu, Dani, pelo convite. Amei. Show. Nós vamos deixar teu arrobinha aqui embaixo depois também. Me tá bom? Me sigam para mais. Para dicas que não tem, né? Não, vamos lá. Show. Gurias, muito obrigada por terem, né? Muito obrigada por terem assistido o episódio de hoje. Para você que tá no Spotify, então, que tá nos assistindo e nos ouvindo, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe os episódios, avalie os episódios. E para você que tá no YouTube, é bem importante que você se inscreva aqui no canal e deixe o likezinho, comenta, compartilha, enfim. Quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil, né? Combinado? Beijos. E eu vejo vocês na próxima semana.